Hello, smarteiros! Estamos começando hoje mais uma live. Segunda-feira, dia de live da Smart English. A gente está aqui com o nosso curso de dialetos, dialetos do inglês americano. E nós estamos esperando os smarteiros chegarem. Quem tá aqui hoje? Deixa eu ver. Hello, Ariana! Ariana Grande. Madalena, hello, how are you? Good evening, Ray. Climanda, hello. Hello, Vugo. Hello, Samanda. Sejam muito bem-vindos. I'm fine, great, I'm good. Thanks. And you? Para os smarteiros que já estão me acompanhando as nossas lives, nós estamos fazendo um curso, tá? Para quem tá chegando aqui hoje que não sabe, hoje já é a quinta live do nosso curso de dialetos do inglês americano. O que são os dialetos do inglês americano? Nós estamos aprendendo as diferentes formas de se falar o inglês dependendo da região dos Estados Unidos. Então, hoje é a quinta live desse tema. Para quem não acompanhou as primeiras lives, estão todas no YouTube e no canal IGTV, tá? Aqui no Instagram. Então dá uma olhadinha lá nos meus stories, tá lá. Ou vocês também podem ir no canal do YouTube da Smart English, tá bom? O link do canal do YouTube tá lá na descrição da página, tá lá na bio, ok? Então, vamos começar a nossa live, a quinta live do curso de dialetos do inglês americano. Como sempre, eu vou ter que inverter a câmera para vocês. I'm so sorry, but I have to do that. Eu tenho que fazer isso, me desculpem, porque eu tenho que mostrar os slides do curso para vocês acompanharem, pois as imagens vão ajudar vocês a entender melhor as diferenças do inglês, tá bom? Então, deixa eu inverter aqui e já volto. Smarteiros novos que estão chegando hoje, a gente está fazendo um curso de acordo com o livro Speaking American, de Josh Katz. Esse livro é muito legal. Quando eu estava morando nos Estados Unidos, eu ganhei de presente de um amigo americano. E ele é um guia visual, ou seja, tem os mapas aqui dos Estados Unidos, onde a gente pode estudar como que o inglês é falado em cada região, em cada parte dos Estados Unidos. Lembrando que eu deixo o mapa dos Estados Unidos sempre aqui para vocês para consultarem, porque é legal quando vocês virem, aqui fala dessa forma, ali fala de outra forma, né? Em Missouri a gente fala assim, em Georgia a gente fala de outro jeito, na Flórida a gente fala de outro. Então, quando eu estiver editando o vídeo para postar no YouTube, essa quinta parte aqui, vocês vão poder ter acesso a esse mapa, porque ele vai ficar de fundo. Lembrando de novo, quem não assistiu às primeiras partes do curso de dialetos do inglês americano, está tudo salvo, tá, gente? Vocês têm acesso no canal da Smart English do YouTube e no Instagram. Vão lá, pesquisem, assistam, porque é muito importante a gente aprender o inglês de forma que ele é falado em cada parte dos Estados Unidos. E vamos lá! A gente já tá na terceira parte do livro. Essa terceira parte, ela vai falar how we sound, como nós soamos. O que quer dizer isso, guys? Quer dizer que quando você fala uma palavra em inglês, ela te identifica. O seu sotaque, ele vai dizer exatamente de onde você é. Isso acontece aqui no Brasil, né? Quando eu falo porta, porta, porta. Você vai saber se eu sou do Rio de Janeiro, se eu sou de São Paulo, se eu sou do Rio Grande do Norte. Então, hoje, os nossos estudos não serão assim. Por exemplo, duas palavras em inglês diferentes. Nós temos football e nós temos soccer, né? Football e soccer. Não é assim. Hoje, a gente tem a mesma palavra e a gente vai ver como essa mesma palavra, por exemplo, football, é falada no estado tal e no estado tal, como soccer é falado no estado tal, no estado tal. Então, a gente vai ver como que elas são pronunciadas, a forma que você pronuncia. A Ariana falou, eu lembro disso da primeira live, sotaque, pronúncia. Muito bem, essa live foi muito legal. Inclusive, a parte 2 da live de sotaque e pronúncia
Tem a participação dos meus amigos americanos e também a participação da nossa querida amiga, né? Aquela amiga que... Quem que lembra qual era a nacionalidade dela? Para quem não lembra, a Sofia. De onde que ela era? Ela estava falando como que era a diferença entre sotaque e pronúncia lá nos Estados Unidos, né? Mas tudo bem, isso daí é uma outra história. Quem não assistiu também, dá uma olhadinha no nosso canal que tá bem legal. Vamos voltar aqui. Então, como nós soamos, né? Isso vai dizer de onde você é. Vamos começar, pessoal, com a palavra pijama. Pijama. Então, aqui, ó. What we wear to sleep. Tem uma coisa para falar para vocês. Por que ali tá escrito, guys, what we wear e não what we use? Por que não usar? Porque a gente usa o pijama, né? Eu posso falar assim, nossa, ela está usando um vestido lindo. Olha como ele, olha aquele chapéu que ele está usando, que chique, que elegante. Obrigada. A gente fala, nós vestimos óculos? Não, a gente fala, nós usamos óculos. Aí é que está. A Ariana falou, porque wear é vestir. Muito bem. Então, em inglês, sempre falo pra vocês, smarteiros do meu core, smarteiros do meu coração. Sempre falo pra vocês, guys, não dá pra ficar traduzindo exatamente como é falado do português pro inglês, do inglês pro português. O inglês tem as suas próprias regras, a sua própria gramática, o seu próprio vocabulário. Então, em inglês, nós temos o verbo to use, que é usar, e o verbo to wear, que é vestir. Tudo que você colocar no seu corpo, não importa o que, qualquer acessório que você usar, roupa, sapato, você nunca vai usar o use para isso. Use é usado para coisas, por exemplo, I use my computer every day, ok? Can I use your cell phone, please? Então, eu uso o meu computador todos os dias. Eu posso usar o seu celular, por favor? Agora, roupas. Em português, eu falo, eu uso óculos. Mas em inglês, está completamente errado se eu falar I use glasses. Tá no seu corpo? Você veste. Então, você vai usar o verbo wear. I wear glasses. I wear hat. I wear boots. I wear a beautiful dress. Então, eu visto no sentido de eu uso. Então, eu visto um chapéu legal, eu visto um óculos legal, mas eu uso óculos. Só que eu não uso o verbo use. Eu sempre vou usar o verbo wear quando for roupas. Então, nunca fale I use glasses, I use hat, or I use a beautiful dress. Is wrong. Tá errado. Vocês vão sempre usar I wear. Então, voltando lá nos pijamas. Hi, my first time here. Oh, that's so nice. Thanks for coming, Deza. Welcome here. Então, é por isso que aqui tá escrito what we wear to sleep. Não é usar, né? É vestir. Então, o que nós usamos para dormir? O que nós vestimos quando a gente vai pra cama? Nós usamos pajamas, que são pijamas. E aí, lembra que eu te falei da questão do sotaque? Dá uma olhada no mapa aqui. Olha só, a maioria é gritante, tanto que se você colocar num dicionário na internet, se você pesquisar um dicionário, Oxford ou Cambridge, ou até no Google Tradutor, só para você poder ouvir a pronúncia, você vai ver que aqui na região azul, eles vão pronunciar pajamas. Pajamas. Olha o jam. Deixa eu ir com a setinha aqui, ó. Jam de geleia, jam, pajamas. Agora, nessa região em vermelho, não. A gente pronuncia pajamas. É diferente. Lembrando que sempre tem uma diferença aqui, ó. Tem uma linha, pensa numa linha imaginária que corta aqui, ó. Quando a diferença não tá aqui, isso é questão de imigração, colonização, né? Lembra que eu falei do pessoal que veio de outros países, colonizaram? Isso influencia no sotaque também. E sempre esse cantinho aqui, bem dito aqui, que é o Nordeste aqui dos Estados Unidos, também vai falar diferente. Então, nós temos duas formas de falar pijama. Hoje a live tá bem legal, são palavras bem simples. E a gente vai ser bem direto e reto. Como é falado aqui, como é falado ali. Como é falado aqui, como é falado ali. Quem sabe o que quer dizer and?
How we say ant? Como que nós dissemos essa palavrinha aqui, ant? O que significa, guys? Vou dar uma dica, é um membro da família. Very good, Arianators. Ariana falou que é tia. Só que a Ariana não tá muito confiante, hein? Ah, não sei não, hein? Será que ela tem certeza ou ela chutou? Porque ela escreveu tia? A resposta dela, tia? Será que é? Sim, aunt é tia. E como que nós soamos, né? Como que a gente fala essa palavra? Qual que é o nosso sotaque? Nós vamos ter a parte em azul, essa partinha pequenininha aqui. E mais, uhul! A Ariana tá comemorando, né? Só tem que falar inglês com mais firmeza. Confia no seu, hein? Confia em você. Então, aqui a gente tem em azul essa parte. Olha que legal. Só essa parte aqui do norte e essa parte aqui, ó, tá? Do nordeste. Eles vão soar, tá vendo? To sound like aunt. Aunt. Então, às vezes eu tô dando aula de inglês para meus alunos, eles se confundem. Eles falam assim, ué, mas é aunt? Mas é assim que eu aprendi. Eu aprendi como aunt. Aí eu falo para eles, as duas formas estão corretas, porém, a maioria vai falar ant, que é essa parte aqui, em roxinho, que é como ant, como formiga, tá? É o mesmo som. Por isso é escrito assim, ó, soa como formiga. Quer dizer que ant, lembra, tia, vai ser a mesma pronúncia de formiga, ant. Mas aqui na parte em azul, vai ser ant. Aunt, que é um pouquinho mais parecido com o britânico, bom? Do you pronounce the T in often? O que ele tá dizendo? Você pronuncia o T na palavra frequente? Essa palavrinha aqui, ó, often, você fala often ou você fala often? Qual é a forma correta, guys? Who knows? Quem sabe? Como que a gente fala aqui? O certo é falar often ou o certo é falar often? Vou falar para vocês o que o livro ensina, né? Cacau falou primeira opção, often. Será que é often ou often? A Mel Anjos falou often. Mel, apareceu na live. Aqui no texto ele fala assim, o T nessa palavra, vou deixar até focado aqui no texto para vocês irem acompanhando, mas eu vou fazer um resumo do que tá falando, tá? O livro ele fala que o T nessa palavra, ele sempre foi silencioso, ou seja, sempre foi often, tá? Os mais antigos, eles não pronunciam o T, até hoje. Embora o T já tenha começado a ser pronunciado nos Estados Unidos entre os séculos 16 e 17, é uma parte de uma tendência. Ele começou a ser pronunciado como uma tendência que chegou nessa época porque queria deixar a língua inglesa mais fácil de ser articulada. Então, quando você come uma palavra, você come uma letra da palavra, dava a entender que não ficava tão bem. Porque sabe quando a gente escuta um americano falando e fala assim, putz, não entendi nada. Nossa, mas por que eu não entendi? Ah, porque o cara grudou tudo, porque o cara comeu tal letra, o cara comeu outra letra, e aí, maior confusão. Então, o que eles fazem? Eles começaram a pronunciar esse T para ficar mais claro o que eles estavam dizendo, tá? Então, a ideia era essa. E aí, quando chegou no século XIX, começou o pessoal a aprender mais, né? Mais e mais pessoas começaram a aprender a ler. E isso fez com que elas pronunciassem o T, porque as pessoas estavam aprendendo. Então, sabe quando você está aprendendo inglês, que você vai lá na cartilha, aprende cada sílaba? Então, quando você aprende cada sílaba, você pronuncia cada letrinha. Então, muita gente deu aquele boom. Século XIX, muita gente aprendendo a ler, aprendendo a escrever, mais pessoas indo à escola, as coisas melhorando. Eles começaram realmente a pronunciar todas as letras da palavra, inclusive o T, nessa palavrinha aí. Só tem uma coisa, guys, não tá claro na história da língua inglesa por que começaram a pronunciar o T em algumas palavras e em outras não. Por exemplo, a palavra soften é listen, elas são faladas soften, é listen. Você não pronuncia o T, tá? Soften, que é suavizar em inglês, é listen, que é escutar em inglês. O T continua sendo mudo. A gente ainda mantém o T silencioso. Então, não tem uma explicação assim, ué. Escolheram often para dizer often, mas continuam dizendo listen e não listen. Why?
Who knows? Vamos ver os gráficos aqui. Mas o que querem dizer esses gráficos? Ah, não sei. Me disseram para trazer gráfico. Então, aqui nos gráficos, vocês vão ver aqui o mapa dos Estados Unidos, vocês vão ver que aqui tá cortadinho, mas são 48%, tá? 48% da população dos Estados Unidos aqui, que vocês estão vendo a parte verde mais escura e tal, né? Que vocês vão ver que aqui embaixo tem um gráfico direitinho com a porcentagem. Então, 48% não pronunciam T, eles falam often. E 33% sim, pronunciam o T, often. Ok, vamos para a próxima palavrinha. When two vowels, pay attention to the pronunciation here, tá? Vowels become one. Quem sabe o que tá falando aqui? O que tá dizendo aqui, guys? When two vowels become one. Vou esperar para ver se alguém sabe. Quem sabe, escreve aí no chat. No chat. Ariana, nothing. Arianators falou, só Deus sabe. Tá faltando nas aulas de inglês, né? Então tá dizendo, quando duas vogais se tornam uma. Por exemplo, aqui. Ele dá 2 exemplos aqui, ó. 2 palavrinhas. Se a gente for olhar para essas 2 palavras e for analisar, você vai ler essa como uma sílaba só, né? E essa como 2, né? E aqui seria um som de uma vogal e aqui seria o som de 2, beleza. Então, nessa região aqui em azul, blue, eles vão falar como se fosse uma vogal só. Cat, que é essa aqui. O que é cat? Who knows? É o mesmo que crib. Quem conhece a palavra crib? Significa berço, tá bom? I don't know. Significa berço. E caught. Caught significa pegou, pegaram, tá? É o passado do verbo pegar. Então, prestem atenção. A vogal, ó, ela tá do mesmo jeito, ó. Cat, cat. Beleza. E qual que é a diferença? A diferença é que aqui em vermelho, essas 2 palavras, elas soam de formas diferentes. Cat e caught. Então, aqui você pronuncia as 2 sílabas, aqui não, tá? E aí, vocês podem ver que tem um mapinha aqui. Nesse mapinha, ele vai mostrar, ele vai dizendo a quantidade de pessoas, tá? Que pronunciam como uma sílaba só. E a quantidade que pronunciam como 2 sílabas, tá bom? E aqui a gente vai ter uns mapinhas onde a gente vai ver que com o passar do tempo, as 2 sílabas começaram a se tornar uma. Lembra que o azul é uma sílaba só, o vermelho são 2 pronunciadas. Então, ó, olha aqui, 1940, uma sílaba, 2 sílabas. Olha quantas pessoas pronunciavam as 2 sílabas. Na década de 50, já foi diminuindo. Na década de 70, menos ainda. Olha aqui em 60... Aqui embaixo nós temos a década de 80 e a década de 90. Então, o que acontece? O que vocês acham? O que tá acontecendo com as pessoas? Por que ela tá se tornando uma vogal só com o tempo? Vocês acham que é preguiça de pronunciar? Porque eu tenho percebido que, se baseando assim na língua portuguesa, as pessoas elas estão tendo preguiça de falar cada vez mais. Cacau falou sim. Tá, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Vamos lá no passadão. Não tenho noção da década, né, ou do século, mas estudando, né, a língua portuguesa, a gente sabe que há muito tempo atrás, você era falado vossa mercê, vossa mercê. Passaram-se anos e aí começou a ser vós mecê, vós mecê. Depois a gente começou a falar você, você. Agora a gente tá falando C. C, gente, o que tá acontecendo com as pessoas? É preguiça de falar? O que tá acontecendo? Tá atrofiando as coisas aí? Ou será que a gente tá muito na era digital? É muito computador, muito chat, muito, não sei, muita gíria. Então, vocês podem perceber que não é só na língua portuguesa. Da mesma forma que vossa mercê virou vós mercê, que virou você, que virou só C. Você quer ir no cinema comigo? Você quer ir? Em inglês é a mesma coisa. Vocês viram ali no mapinha, ó. Deixa eu voltar lá pra vocês. O Cacau concordou. Sim, é preguiça. D03. D03. 0. 3. Olha lá no mapinha, ó.
2 vogais antigamente, 2. Aí diminuiu. O pessoal agora só abre a boca e fala uma vogal só. Ê, povo preguiçoso, hein? Bora lá, né? Em vez de vamos embora, bora lá. Vamos lá, vamos ver o próximo tema. What do you call this? Como que a gente chama isso aqui, ó? Como é que você chama isso? Qual o nome disso em inglês? Em português é giz de cera, em inglês. Escreve aí, quem sabe? Coloca aí nos comentários o nome disso em inglês, quem sabe? Ah, Ariana de novo! Crayons, very good, congrats, very smart. Essa palavrinha aqui, gente do céu, tem muitas formas de se falar. E aí entra aquela história lá da preguiça, né? Ó, fala pra mim se não é preguiça aqui, olha na parte em vermelho. Não sei se vocês conhecem, Maria Vitória falou, manda beijo, beijo Maria Vitória, minha smarteira do meu core. Beijinho pra você, obrigada por estar aqui. Welcome. Então, não sei se vocês conhecem uma marca chamada Crayola, é a marca de giz de cera que é a maior dos Estados Unidos, sabe? É tipo a Faber-Castell nossa aqui, só que é a deles lá. E eles seguem os dicionários, então eles falam para as pessoas que a gente tem que falar da maneira apropriada, né? Eles defendem a pronúncia com 2 sílabas, que seria essa daqui, ó, com 2 sílabas, que é o crayons, ons, tá vendo o S? Ons. Gente, a pronúncia do A e do W é ó, crayons, tá? Ó, de awesome, awful, strawberry, ó, tudo tem som de ó. Sempre que o A e o W tá junto é ó. Quando eu estiver editando, eu vou escrever essas palavrinhas pra vocês, tá? Pra vocês poderem checar a pronúncia. Então, aqui no verde é crayons, ons, crayons. Beleza. Aqui no azul já é um crayons, crayons. Aqui, olha a preguiça tomando conta das pessoas. Agora a gente tá usando de novo só uma sílaba. Crayons. Crayons. Vamos dar mais uma olhadinha aqui, ó. Aqui a gente tem as porcentagens. Então, aqui que é 42%, é aquele crayons. Aqui que tá 39%, que lá era o azulzinho, é ans, crayons. Aqui nessa parte aqui, onde ele tá cortadinho, mas é 15%, vão falar uma sílaba só, cranes, que seria 15%, tá? Cranes, cranes. E aqui, 2% vão falar crowns, crowns, igual de coroa. Bem diferente, né? Crowns. Complicado pra gente. A gente vai viajar nos Estados Unidos, a gente fala crayons, o outro fala crayons, o outro fala cranes, o outro fala crowns. E aí? Meu Deus mesmo. A Ariana falou, meu Deus. Meu Deus mesmo, né, gente? Mas vamos lá, né? Se dá pra dificultar, por que a gente vai facilitar, né? People. Ok. What do you call this? O que é isso aí que vocês estão vendo, essa moedinha? Como é que chama em inglês? Quem assistiu a minha live sobre horas? Como é que faz para dizer as horas da forma britânica? Coloca aí nos comentários quem assistiu. Que eu ensinei como é que a gente falava, aquele past, to. Cacau falou, eu. Quem mais? Mas ninguém assistiu minha live. Essa live foi muito legal, que eu ensinei vocês a como dizer as horas de forma britânica. A Ariane Haters falou, eu assisti, belezinha. Vocês lembram que eu ensinei vocês a falar quarter ou quarter? Então, por exemplo, quando passava 15 minutos da hora, a gente falava assim, quarter past, e falava a hora de que passou, né? Quarter past, tá bom. Então, significava 15 minutos. 15 minutos em inglês, então é 1/4 de horas, que seria quarter. Nesse caso aqui, a gente também tem um quarter, ó. Liberty. In God we trust. Em Deus nós confiamos, liberdade. Isso daqui, gente, também é um quarter ou um quarter, só que são 25 centavos. Por quê? Porque é 1/4 de $1. Então, são 25 centavos e não 15, né? O outro era 1/4 de hora. Então, a gente divide os 60 minutos em 4, pega uma parte. Então, seriam 15 minutos. Aqui a gente divide, né, $1 em 4 e a gente tem uma moedinha de 25 centavos, né? Aqui do lado também tem um gráfico, tem uma explicação bem legal, que ele fala que apesar de cerca de 80% da população nascida em 1950 pronunciarem a palavra quarter
tá? Mas o som que eles, o sotaque deles é quarter, quarter. Essa pronúncia está ficando rara. Então, é uma pronúncia antiga. Mais de 2/3 nascidos na década de 90 pronunciam a palavra como quarter. Quarter. Tá vendo como ficou maior? Essa daqui é o quarter. Tô com o mouse aqui, ó. Quarter. E essa daqui, quer ver? É quarter. Quarter. Ó, são duas, tá bom? Quarter. Ou seja, eles pronunciam realmente o W, esse W aqui, tá? E engraçado é que o Havaí e Louisiana pronunciam o W. 80% das pessoas que moram lá, quer ver? Tá falando aqui, ó, que 80% das pessoas de ambos, né, do Havaí e de Louisiana, elas vão pronunciar esse W. Então, quer dizer, a maior parte tá aqui, ó, tá concentrada aqui. Então, como é que fala aqui? Aqui a gente vai falar, onde tá em vermelhinho, a gente vai falar quarter, quarter. E onde tá em azul, que a maioria, eles vão falar bem esse W aqui, eles vão falar quarter, quarter. O water, ó, ó o U aqui, ó. Quarter, quarter. Ou quarter, quarter. Tanto faz se você vai falar o T com som de T ou de R. O importante é a gente focar aqui, ó. A diferença no sotaque deles é essa. Aqui eles só falam core, quarter, quarter ou quarter. E aqui é quarter, quarter. Muito interessante. Ok, guys, já deu o nosso horário. Então, a gente vai dar uma paradinha aqui. Convido quem não viu as outras lives desse livro aqui que a gente está estudando, Speaking America, onde a gente está estudando os sotaques americanos em todos os Estados Unidos, cada partezinha do mapa. Dá uma olhadinha. Vai lá no canal da Smart English no YouTube. Vai aqui no meu Instagram, aqui no Instagram da Smart English, @onlineclasses, que tem no IGTV todas as lives lá. São todas salvas, inclusive eu vou salvar essa live agora, para quem perdeu o comecinho, colocar em dia. Então assistam, essa daqui já é a 5ª parte do curso. Assistam a 1ª, a 2ª, a 3ª e a 4ª para vocês ficarem por dentro. E não se esqueçam, semana que vem, segunda-feira, 20 horas, horário de Brasília, a 6ª parte do nosso curso. Avisem os amigos porque tá demais, tá? Ótimo! See you guys! Bye!